nascer, morrer, renascer ainda e progredir continuamente. Bem, amigos do site avozdoespiritismo.com.br, vamos mostrar uma palestra sensacional realizada por Naum Castro, da cidade de Salvador. Ele proferiu a palestra no Centro Espírita Francisco de Assis, na cidade de Araçatuba. E vamos lembrar que passou um pouquinho de uma hora, ficou um pouquinho extenso, mas vale a pena você acompanhar, tá? Com toda a emoção, sobre a explanação de Paulo, sobre Paulo e Estevão. Paulo e Estevão, uma narrativa sensacional de Naum Castro. Ele que é de Salvador, lá do Grupo Espírita Porto da Alegria. Grupo Espírita Porto da Alegria de Salvador, fazendo palestras por todo o Brasil, com muitos DVDs, né? Bastante DVDs maravilhosos. No final ele vai expor o nome de alguns, né? E o endereço também para você que queira adquirir os DVDs de Naum Castro. Vamos acompanhar então esta palestra maravilhosa, muito emocionante. Boa noite a todos. Que a alegria do Divino Amigo nos empolgue e nos sustente sempre. Todas as vezes em que vou a uma instituição que adota por nome Francisco de Assis, eu me sinto tocado por uma emoção diferente. Porque um dia também já estive fazendo parte das fileiras franciscanas em uma reencarnação, em mais de uma reencarnação recuada. E que o meu benfeitor, o Frei Carlos, me sinalizou que nestas oportunidades eu busquei, entre os erros e acertos, iniciar a minha identificação maior com o Cristo verdadeiro. Porque o Cristo que fala e convida a todos à vivência de uma simplicidade maior. Que esse Cristo nos ilumine na palestra desta noite. Naqueles dias, Roma dominava o mundo. E dominava o mundo no mundo conhecido de então, quando os exércitos marchavam sobre os povos e, através da força das armas, subjugava aqueles que consideravam inimigos, quando a vida deveria tê-los feito todos irmãos. Ali, Roma se apoderava dos territórios na Europa, na África, na Ásia. E entre estes territórios, os judeus sofriam uma violência ainda maior. Porque toda vez que o romano se instalava em um local, embora abrisse espaço para que houvesse um governo político-administrativo local e um relativo respeito às religiões dominantes, as estátuas a Marte, as estátuas a Júpiter, a necessidade de reverência daqueles povos ainda se fazia como exigência a todos os conquistados. E para o povo que se julgava o eleito do Deus único, para este povo que tinha apenas um norte ainda impreciso na vida, mas apenas um norte a seguir,
adorar qualquer outra coisa ou pessoa era uma afronta, era uma violência para a alma. César, imperador de Roma, se autodivinizava e se colocava como Deus perante todos os povos que estavam a ele subjugados. Corinto era uma cidade grega, mas que recebia uma aluvião de judeus, entre os judeus que estavam fazendo parte da diáspora, dos judeus dispersos entre todo o mundo conhecido daqueles dias. E em Corinto não era diferente. E nós vamos encontrar em Corinto uma família capitaneada por um velho judeu de nome Joquedebe, pai de 2 jovens, viúvo recente de uma mulher admirável, que cuidara de encaminhar os filhos num processo de formação ético-religiosa capaz de ligar jovens a Deus. E aqueles jovens eram muito especiais. O primeiro deles, o varão, de nome Gesiel, Emmanuel descreve-o na obra Paulo e Estevão como tendo aproximadamente 25, 26 anos. Mas a postura de vida, quanto aos valores que esse espírito trazia, o senso de cumprimento do dever, descreviam-no como uma alma renovada. Gesiel possuía uma irmã de nome Abigail, uma jovem que reunia todos os encantos das mulheres da sua raça. Os cabelos em cãs falavam dos seus anéis que emolduravam o rosto, da reunião de tudo aquilo que é capaz de fazer com que uma mulher se apresente em deslumbramento. Mas não apenas a beleza a caracterizava. Ela, assim como o irmão, diferente das mulheres do seu tempo, teve a oportunidade de mergulhar no estudo da lei de Moisés, que ela e Gesiel discorriam de cor, trazendo não apenas Moisés, mas também os profetas. A mãe cuidadosa iniciara esses jovens nas atitudes da fé, da confiança imorredora em Deus, que lhe serviria nos momentos de maior drama, nos momentos mais trágicos da vida. Vamos tê-los neste momento arando a terra, Gesiel entoando um hino de louvor a Deus e ao trabalho, enquanto a charrua abria sulcos na terra para mais tarde lançar a semente. A irmã, na pequenina casa que sobrara quando o romano invasor, na figura do questor Licínio Minúcius, lhe subtraíra grande fração de terras, adicionando-as às suas propriedades particulares, servia agora a extrair o sustento para aquele pequenino organismo familiar. O pai tentaria reaver as terras, buscando o questor e fazendo um petitório para que ele se demovesse da ideia de subtração daquilo que se constituía a herança que ele pretendia deixar para os queridos do seu coração.
vai ele, o velho Joquedebe, se reunir em praça pública junto com uma pequenina multidão de queixosos, que também pretendiam requerer à autoridade romana, ao tribuno de César, aquilo que julgavam ser direito. Recebido em audiência, o questor Licínio Minúcios, ao ouvir o inusitado pedido, tem uma atitude muito conhecida como traço da sua personalidade. Tem um sorriso escaninho, de canto de boca, demonstrando desprezo por aquele homem cuja velhice veneranda deveria merecer todo o respeito por parte daquele homem maduro. Ele disse: muito me surpreende do pedido que me trazes agora, mas foi bom mesmo que ele chegasse até mim, porque declaro que na verdade todas as suas terras deveriam ser anexadas ao poderio romano, e não apenas aquelas que foram, que se cumpra em 48 horas a minha decisão. A mente de Joquedebe escaldava, porque o filho, quando tomara conhecimento de que o pai levaria ao questor a sua súplica, teve uma atitude própria dos espíritos maduros e pediu para que eles abrissem ao acaso, como era costume naquela época e também hoje, os profetas. E abrindo os profetas, a observação veio para assombro do velho, dizendo: não busques a ambição, não busques testar a Deus na ambição que tenhas. Acalma-te com um pouco. O filho olha de forma significativa para o pai, como a dizer: pai, os céus nos alertam quanto àquilo que devemos fazer. Mas o pai, resoluto na decisão, não leva aquele alvitre carinhoso do filho em consideração e vai até lá, e agora se lembrando diz: eu levo aos meus filhos, com a minha atitude imprudente, a ruína. Vai então ele de volta para casa, envolvido nos pensamentos mais tenebrosos, buscar ali uma justificativa para aquilo que estava acontecendo. Ao invés de abrigar-se na prece, que é o refúgio dos desesperados, vai ele entrar em conexão estreita com outras mentes em desalinho que vibram nas faixas da violência. E de súbito, um pensamento infeliz lhe toma o cérebro escaldante. E ele vai então buscar um material para atear fogo. E aproximando-se das terras antes suas, agora de propriedade do questor, que ganhava muito com elas, vendo ali o trigo absolutamente maduro, em ponto de colheita, vai ele então tomar de material incendiário e atear fogo à plantação. Logo, as chamas se avolumam, as chamas seguem, buscando consumir em poucos minutos a obra de meses de mãos de trabalho santo. O filho, Gesiel, vendo as chamas e ouvindo os brados de fogo, acudam fogo, ele, alma resoluta, pronta sempre a ajudar. Ele segue
e se junta à multidão de escravos e de trabalhadores do questor Licínio Minúcios, buscando debelar as chamas. O mordomo do questor, o seu primeiro homem, o gestor dos seus negócios, ele é cercado pelas chamas, gritando por socorro quando o corpo é atingido. É exatamente o jovem que, tomando de um cobertor molhado, demonstrando coragem invulgar, consegue salvá-lo das chamas, não sem antes aquele homem ser gravemente maltratado por eles. Conseguem debelar o incêndio. Quando o jovem chega em casa exaurido pelo esforço, encontra o pai em pensamentos tempestuosos. Conhecedor do ancião, pois filho carinhoso e dedicado, Gesiel indaga do pai por que aquela postura de profunda expectação. E o pai, não conseguindo guardar aquilo, revela ao filho a sua atitude infeliz. Filho carinhoso não repreende o pai, apenas salienta aquilo que o seu coração entendia como verdade. Pai, por que não deixaste que os céus oferecessem justiça a esta situação? E muitas vezes nós também, no mundo, quando ofendidos, quando maltratados, quando humilhados, quando algo de nós é tomado, ao invés de deixarmos a Deus, o Senhor de toda a justiça, através da condução das suas leis de causa e efeito, nós nos arvoramos a julgadores ou até mesmo a vingadores, nos arrependendo logo depois desta nossa atitude insana. Gesiel chama Abigail e os três, em preces ardentes, elevam o pensamento a Deus, pedindo a sua proteção. E ainda não haviam concluído a prece quando a porta ela é violentamente atingida por socos e pontapés. E eles escutam a voz de soldados romanos que ordenam que, em nome de César, a porta seja aberta. Ao ser aberta, os três são presos. Alguém vira o velho com a mão incendiária atear fogo à plantação. Os três são submetidos a um calabouço fétido, úmido, e ali passam a noite. Gesiel e Abigail, prestimosos com o velho pai, buscam fazer, retirando as vestes principais, o manto que tinham para o abrigo do frio da noite, forram o chão, de forma a improvisar um leito para que o pai pudesse descansar o seu corpo ao quebrar. Mas uma mente atormentada pela culpa, uma consciência a sinalizar os seus erros, como conciliar o sono? Joquebed passa a noite absolutamente em claro, e quando o dia raia e as autoridades os retiram dali, eles novamente, arrastados até a presença de Licínio Minúcios, se colocam em oração, pedindo a proteção do homem. Lá,
Licínio diz que o velho fora visto e, portanto, ele seria condenado a receber 20 vergastadas. O vergaste era um açoite que possuía na extremidade da sua parte flexível uma espécie de anzol de metal que servia para se cravar nas costas do chicoteado e, quando voltava, retirar pedaços de carne. O velho, pela sua idade avançada, certamente não resistiria a esta condenação, a este suplício, demonstrando as virtudes de amor e de gratidão filial que existiam na sua alma elevada. Gesiel pede respeitosamente a palavra e diz ter sido ele, não o pai, que ateara o fogo assassino. Nesse instante, um escravo da confiança do questor chega até ali e anuncia que o seu mordomo havia sucumbido de morte por conta dos estragos feitos pelas queimaduras. Licínio é tomado de ódio mortal e diz: 20 vergastadas no seu pai pelo crime que foi visto, 20 em você, pelo que agora assumes espontaneamente, e mais 20 para cada pela morte do meu mordomo. Os dois, pai e filhos, são atados ao mesmo tronco dos suplícios, um de rosto para o outro, acompanhado este drama pela jovem que em prantos, mas em atitude de profunda fé, a tudo observa. Os açoites se sucedem. A cada nova vergastada, o tronco velho e venerando daquele homem arfa, sinalizando que não resistiria muito tempo. Mas não sei se a misericórdia a conduzir para diminuir o tempo de espetáculo infeliz, o vergaste na mão inábil do carrasco alcança a jugular, seccionando e fazendo com que o sangue a distância significativa espirre. Nesse instante, Gesiel identifica que aquilo significava a lavratura da sentença de morte antecipada do pai. E buscando os olhos da irmã, ainda consegue dizer: Abigail, entoa aos céus a prece dos desesperados que a nossa mãe nos ensinou quando no leito de morte. E aquela menina, mulher, recém-saída da infância, no início da adolescência, ela, qual uma cotovia, numa voz de um lirismo sem igual, entoa aos céus de forma pungente e sentida aquela canção que começa a dizer: Senhor, Pai dos desesperados. E a voz daquela filha que se despedia do pai e que por ele pedia a Deus proteção, sensibiliza mesmo as almas mais endurecidas. Soldados, velhos soldados, homens de guerra, foram capazes de ser vistos buscando enxugar uma lágrima furtiva naquele instante, porque mesmo com a dureza das suas vidas, possuíam filhas, mulheres que conseguiram tocar a sua sensibilidade.
deslocado, desconcertado mesmo. Licínio Minúcius ordena que ela saia. Aquele momento tão pungente também alcançar as fibras mais endurecidas daquele coração. E ele diz que te cale a tua voz, para que não ocupes também este lugar. E um soldado, um velho soldado, que se sentira balançado naquele instante, se apressa a tomá-la pelo braço e segredando-lhe ao ouvido as seguintes palavras: vem, filha, sai daqui, para que a tua juventude não seja convoscada por essas pessoas. E a retira daquele local como um zeloso protetor. E aí caminha para fora dos portais do palácio e diz: tu tens alguém de tua família que possas te abrigar? Ela diz: eu tenho apenas tios que moram próximo daqui, numa herdade. Então, filha, corre, vai sem olhar para trás, busca proteção junto a eles. E aquela jovem, guiada pelos céus, demanda a propriedade rural a quilômetros dali, buscando proteção. Ao final das 40 vergastadas, Gesiel é retirado do tronco dos suplícios e recebe uma nova condenação. O pai já expirara e ele fora condenado a 20 anos nos serviços das galés. Seria escravo, um escravo dos rios. Os barcos naqueles dias, quando o vento não era suficiente para enfunar as velas, eles ganhavam impulso através dos músculos vigorosos dos escravos nos porões, para que pudessem fazer as abordagens a outros navios nas guerras de combate. Os escravos condenados a este tipo de serviço, raros eram aqueles que ultrapassavam 2 ou 3 anos. Tão insalubres eram as condições, tão infectas as condições dos porões do navio, e tão de esforço o trabalho que ele executa. Gesiel é adicionado ao corpo de um navio e passa nele a servir. E depois de um certo tempo, logo, os seus comandantes e a tripulação observam a docilidade daquela alma. Identificam o esplendor da inteligência daquele jovem e que ele bem poderia ser destacado para outras atividades que não aquelas guardadas apenas aos trogloditas de força, sem cérebro e sem coração. Lhe dão a função de ficar como mordomo das autoridades político-administrativas de Roma que eram transportadas naqueles navios. Em um determinado dia, um preposto de César queria assumir o comando da província de Neapafos. Ele, embarcado, ele é vitimado por uma febre insidiosa. Com medo da contaminação de toda a tripulação, ele é confinado na cabine do comandante e designa
treinam a alma sensível e amorosa de Gesiel para dele cuidar. Ali, dia após dia, noite após noite, Gesiel vela de forma dedicada, buscando com o seu coração puro de tudo fazer para que aquele homem se recupere. Logo, em breve espaço de tempo, ele apresenta sinais de visível melhora. Mas Gesiel contraíra a doença. Recuperado, verificam, comandante, o estado de debilidade de Gesiel. E para que servir um escravo? A ordem é para escravo ao mar. Aquele homem tocado por luzes do mais alto, naquilo de melhor que existia na sua alma, em gratidão, resolve com uma autoridade que era poupar o jovem da sentença de morte, que certamente o sucederia quando atirado ao mar. O navio, naquela época, ele navegava ao longo da costa, mas ele não teria forças para vencer as ondas. Então conseguem um pequeno barquinho, o colocam dentro, e o questor ainda adiciona nas dobras da sua túnica algumas moedas de prata, com que ele pudesse se desavir das necessidades que enfrentariam no local desconhecido e talvez inóspito, caso a embarcação alcançasse a língua da praia. E tocado pela mão de Deus, Gesiel vai naquele barquinho ancorar na praia e despertar a atenção de dois homens conhecidos naquela região como marginais extremamente violentos, e que, alcançando e ao revistarem-no, descobrem as moedas. Um deles, não satisfeito, levanta um punhal e pretende cravá-lo no peito de Gesiel, quando este, tocado pelas mãos da espiritualidade, desperta, abrindo os olhos, e num átimo de lucidez, quando delirava antes em febre, ele diz: por quem sois, Senhor? Não já tiveste de mim tudo o que desejavas, referindo-se à bolsa? Por que também pretendes me retirar a vida? Não conhecerias por aqui alguém que pudesse me dar guarida neste momento de doença? E aquele homem, tocado por uma força até então desconhecida para ele, que falava de compaixão, é tocado por uma ternura por aquele rapaz, e olhando o outro diz: não é próximo daqui que se reúne uma espécie de seita que tem como mestre um carpinteiro, filho de carpinteiros, que morreu crucificado entre ladrões? O outro diz: sim, são os tais homens do caminho que têm um comportamento pelo menos estranho de ficar ajudando as pessoas. Tomando-o pelo ombro, um de um lado, outro do outro, o levam até uma certa distância, quando encontram alguns caminheiros, como eram chamados primeiros seguidores do Cristo, que, identificando a necessidade de Gesiel, o tomam sob a sua custódia e o levam até os telheiros de palha simples, construídos em meio à natureza, em uma clareira, onde nos arredores de uma pequenina cidade
mas um núcleo de amor fundado pela filosofia do Cristo se reunia para socorrer aqueles que depois de Jesus ficaram conhecidos como os filhos do Calvário. Cuidado por aquelas almas dedicadas. Logo, Gesiel, a pouco e pouco, começa a se recuperar. Mas observam aqueles homens durante o delírio febril de Gesiel, que ele discorre com muita propriedade sobre os textos da lei de Moisés e os profetas, gerando curiosidade sobre quem seria aquele jovem. Quando ele se recupera, apresentado a estrutura da casa do caminho, logo ele se identifica com este grupo e se transforma em um dos seus mais dedicados servidores, ao ponto de ser conhecido como um dos 7 diáconos daquela cidade. Diácono, na tradução do grego, quer dizer aquele que serve. Os dons de mediunidade prorrompem nas mãos de Gesiel. E ele, sendo convidado mais tarde para dirigir-se ao núcleo do caminho existente na cidade de Jerusalém, que recebia uma verdadeira multidão de deserdados da sorte e que tinha poucos servidores para cumprir as obrigações. Os presidentes das casas espíritas que acham que só a gente aqui não tinha gente para trabalhar, vem desde lá. Ele se voluntaria para, junto com as mãos generosas dos outros trabalhadores de Jerusalém, fazer frente às necessidades trazidas pelas dores do povo. Mas antes de empreender viagem para Jerusalém, o núcleo que o acolhera amorosamente sugere que ele, como era costume naqueles tempos, adote um novo nome para representar a nova vida em Cristo que ele estava acolhendo a partir do conhecimento da casa do caminho, onde ele lera aquilo que existia escrito sobre Jesus, as únicas anotações existentes sobre Jesus, que eram as anotações de Levi, que ficou conhecido mais tarde no Novo Testamento como Mateus. E Gesiel se encantou com a doutrina de amor, de caridade, de perdão e de fé apresentada pelo Cristo. Morre Gesiel para o mundo e Gesiel é batizado agora como Estevão. Este quadro se fecha e nós vamos agora nos encontrar em Jerusalém com um jovem entre 30 e 36 e 33 anos, como Emmanuel o apresenta, chegando em uma biga, um carro de origem romana puxado por 2 cavalos, vestido à romana, embora fosse judeu, filho da raça mais nobre, o farisaísmo, e um dos representantes do templo de Tarso. Seu nome, Saulo, conhecido como Saulo de Tarso. Era comum àquele tempo, para se melhor identificar alguém, adicionar ao seu nome o seu local de nascimento. E Saulo nascera em Tarso, e todo homem livre nascido em Tarso possuiria, por um decreto do imperador romano Otaviano, cidadania romana. Saulo era, portanto, além de judeu, e profundamente judeu,
um conhecedor profundo da lei de Moisés, Saulo era também, por este decreto romano, o que seria para ele algo providencial diante do futuro que o aguardava, porque como romano ele teria livre trânsito pelo mundo conhecido daqueles dias. Saulo para a biga e entra na casa do seu melhor amigo, que o recebe com as saudações próprias das almas que se estimam. E logo os dois jovens começam a conversar de forma divertida. E Saulo diz: me conte as novidades daqui de Jerusalém. E o companheiro querido diz: aquilo que está na boca do povo, saindo na revista Caras, New York Times, um bando de judeus maltrapilhos, vindo da Galileia, que se instalaram nos arabaldes da cidade e que se encontram ali ajudando aos cegos, aos expropriados, aos órfãos, às viúvas. E dizem por aí, e um tio meu, de forma curiosa, fala ter sido curado por um método inusitado destes homens, ele que era cego de nascença. Esses homens estão fazendo prodígios e isso está criando comentários febris em toda a população. Saulo, tendo por um dos traços principais do seu caráter o orgulho, diz: aliás, na Galileia, o que vem de bom além de legumes e peixes? E os dois se divertem com aquilo, riem. Não devemos nos preocupar com esses homens. Seitas sempre existiram em Israel. Mas o amigo de Saulo lhe diz uma coisa que o intriga e o preocupa. Aquele jovem que era um defensor dos mais ferrenhos da lei ao pé da lei. Um jovem que aos 33 anos se mantinha casto, para usar todas as suas energias viris, todas as suas energias genésicas no serviço a Deus, até que ele encontrasse uma jovem que fosse eleita do seu coração, uma jovem como ele, temente a Deus. E ele se enamorara há pouco tempo de uma jovem que reunia beleza e conhecimento da lei junto com virtude santa. Saulo estava apaixonado. Por que não dizer mesmo que Saulo amava e sonhava o dia de desposá-la e trazê-la para sempre para a sua vida? O amigo diz a Saulo: existe entre estes homens, nas cercanias de Jerusalém, um jovem de nome Estevão, que nas suas pregações ele faz referência a um tal de Jesus, colocando Moisés abaixo dele. E isto Saulo não podia permitir. Procura saber o dia de pregação do jovem, e neste dia, com as vestes talares de doutor da lei, se apresenta no meio daqueles que ele considerava a marginalidade pelas condições de pobreza e de necessidade que era comum a essas pessoas. Ali se encontram as pessoas
os filhos do Calvário, aguardando a chegada do jovem pregador, que entra na sua postura de profunda simplicidade e sobe os degraus de um anfiteatro natural construído pela natureza de pedras sobrepostas, ganhando um destaque para melhor ser ouvido. Quando ele, depois da saudação em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, este homem começa a discorrer sobre os profetas e a lei de Moisés. Saulo, que era dos mais brilhantes oradores da sua época, daqueles de fazer com que a plateia segurasse a respiração para não interrompê-lo um instante sequer, daquele que arrebatava as almas, escuta, hipnotizado o verbo de luz daquele jovem, assessorado pela espiritualidade superior, de uma forma especial naquela noite. A cada desdobramento nas considerações sobre a lei, mais Saulo o admira. Até que, em determinado momento, dando uma profunda guinada de 180 graus, Saulo diz estas palavras: Moisés foi a porta por onde cada judeu deve passar, mas só o Cristo representa a chave, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Nesse instante, identificando que Estevão colocava Moisés abaixo daquele judeu ignorado, Saulo se ergue na majestade do posto que ele possuía, e entre os dois se estabelece um verdadeiro gládio de gigantes, uma justa de ideias de duas inteligências fenomenais. Mas Estevão estava assessorado em mediunidade de inspiração estreita com os Espíritos do Senhor. E a cada argumento brilhante oferecido por Saulo, Estevão o derrubava dentro da lei de Moisés, dos profetas, mas de todo o lastro doutrinário do amor do Cristo de Deus. E a cada nova derrota, sem saber o que dizer, aquele espírito orgulhoso que se constituía na essência de Saulo de Tarso, mas nutria um ódio feroz por aquele homem. Sai dali, prometendo fechar aquela casa. Busca o Sinédrio, o templo maior da raça judaica, ali na cidade de Jerusalém, e colocando acusações falsas sobre o jovem pregador, conseguindo testemunhos forjados com pessoas de sua consciência, da sua convivência, ele consegue uma autorização para fazer uma devassa na casa do caminho, com autoridade para prender quem ele julgasse que deveria ser. E Estevão, junto com Tiago, junto com outros discípulos diretos de Jesus, são levados às masmorras. E Saulo sai dali com o sentimento de dever cumprir, porque no fundo ele entendia que esta doutrina era contrária aos ideais do Deus, por aquilo que ele havia estudado, embora quanto mais mergulhasse nos textos de Moisés, mas ele sentia que faltava algo que não conseguia completar a sua alma sedenta de amor, de caridade, de fraternidade e de fé. É marcado o dia do julgamento. Antes disso, alguns homens do caminho buscam
uma conhecida figura no templo de Jerusalém, no Sinédrio. Um homem conhecido pela sua mente mais aberta, mas em especial pelo seu senso de justiça. O nome dele, Gamaliel. E curiosamente, Gamaliel fora o predecessor de Saulo na sua infância. Um homem destacado pelos pais de Saulo, ricos negociantes de mercadorias em camelos pelo deserto, para produzir a formação religiosa de Saulo. E Gamaliel, atendendo ao convite, vai conhecer a estrutura da casa do caminho. E chega ali e nota que o que aqueles homens faziam era o que cabia ao Estado fazer e que o Estado se omitia de fazer. Recebe naquela oportunidade uma cópia manuscrita, logicamente, das anotações de Levi sobre a passagem de Jesus sobre a terra. E em 2 dias, ele devassa aquilo. Um pensador iluminado rende loas, demonstra admiração e profundo respeito por toda a estrutura doutrinária que estava posta na boa nova contida nessas primeiras anotações. Resumindo, ele fica fã de Jesus. E em nome disto, resolve interceder pelos prisioneiros. E vai a Saulo. E usando da autoridade que tinha como mentor de Saulo na sua infância e juventude, ele pede, demonstrando as razões pelas quais aqueles homens deveriam ser soltos, porque não ofereciam perigo algum, muito pelo contrário, eles serviam ao povo em atitude de caridade. Seduzindo aquele homem, Gamaliel diz: Saulo, meu filho, eu tomei a decisão de me afastar como sacerdote do Sinédrio e pedi para que o seu nome fosse indicado para o meu lugar. Tudo o que Saulo sonhou. Mas eu me aposentarei para estudar melhor a este carpinteiro. Saulo dizia: certamente o meu velho mestre está em desvario, ou a idade avançada está comprometendo a sua capacidade de pensar, mas em respeito, em homenagem àquele homem a quem ele devia muito na sua formação, mas não apenas na formação, mas pelo amigo que ele representava, conduzindo-o de forma amorosa nos caminhos da vida, Saulo aquece e concorda em libertar os judeus, mas faz a ressalva: Estevão não, Estevão morrerá pelo apedrejamento. E ele pessoalmente conduz o processo de acusação durante a audiência onde judeus destacados iriam julgar. Saulo não admite que mais ninguém assuma o papel de acusador. Estevão, por sua vez, defende a si próprio. E mais uma vez, entre os dois se estabelece uma guerra de luminares da mente e de conhecedores. E mais uma oportunidade em que Estevão se sobrepassa, ao ponto de desconcertar tanto a Saulo, que Saulo o esbofeteia em plena audiência. Ao final,
ele pede a pena mais cruel daqueles dias: a lapidação pelo apedrejamento. Condenado Estevão, marcado a data em que a sentença seria cumprida, Saulo pega da sua biga e vai até uma herdade nas cercanias da estrada de Jó, e na propriedade rural que na entrada tinha um roseiral esplêndido. E ele chega ali pelas estradas poeirentas para alegrar o seu coração com aquela jovem que era um encanto da sua alma. E compartilha com ela a vitória que ele tivera na defesa dos interesses de Deus. E diz a ela que no dia do cumprimento da sentença, ela seria apresentada como noiva dele a todos os seus pares, aos seus iguais. Ela seria introduzida na sociedade como a futura mulher de um representante do Sinédrio. E ele vinha convocá-la para que ela fosse assistir à sua vitória sobre os caminheiros, mas para produzir a alegria do seu coração. Os dias se passam e a data fatídica se apresenta. Os abutres da dor se acotovelam em meio a um anfiteatro apinhado de gente, loucos para ver o sangue e o sofrimento. Saulo a tudo capitaneava, conversando aqui e ali com as outras autoridades destacadas. Mas Saulo, apesar de ter avisado àquela jovem ao seu amor o horário, ele se esqueceu de dizer a ela que na qualidade de mulher, embora aquela fosse uma data especial, ela deveria cumprir o horário. Mulheres e noivados e casamentos não combinam com pontualidade. E ela não era diferente. Saulo, não podendo esperar mais por conta da agitação da massa, ele, depois de mandar despir o jovem pregador, já bastante maltratado pelas agressões sofridas no calabouço, deixando-o apenas com uma espécie de pano lhe cingindo os rins, como se fazia com os escravos vulgares àquele tempo, toma ele mesmo da primeira das pedras e, atirando um golpe certeiro que atinge o centro da testa, fazendo com que o sangue desça. E era o sinal para que as outras almas lhe seguissem o gesto assassino. E logo, aos gritos divertidos de lhe poupem a cabeça, para que ele possa sofrer mais tempo e o espetáculo não perca a graça. Um a um ali, desferiu o golpe nas partes do corpo, fazendo com que este, em breve espaço de tempo, ficasse reduzido a uma pasta disforme de carne e sangue. Quando aquele corpo já quase expira, prorrompe pela sala em beleza fascinante Abigail, irmã de Jesiel, agora Estevão, noiva de Saulo. E uma alma que ama reconhece a outra alma, mesmo que deformada. E ela sente uma estranha agonia, e buscando o noivo querido de Saulo, passo mal. Quem é este jovem? Deixe-me vê-lo. Este jovem é Jesiel, meu irmão.
não é possível. Não é possível que o destino tenha nos pregado uma peça assim. Este é um jovem cristão, nada tem a ver com o seu irmão. Saulo, retira-o daí, eu sei. Pretextando dar àquele homem uma última oportunidade de se render à lei de Moisés, ele é retirado do tronco e é colocado numa sala aos fundos do auditório, onde Saulo e Abigail chegam à conclusão de que verdadeiramente é o irmão. Estevão toma a iniciativa da palavra e diz: Saulo, eu não te quero mal. O Cristo de Deus nos ordenou nos amarmos uns aos outros, como Ele próprio nos amou. E se Saulo já tinha admiração por aquele homem, agora criava nele um sentimento de verdadeira incompreensão. Como poderia ele, depois de ter sofrido todas as ingerências terríveis da sua condução, ainda dizer que o amava? Volta-se ainda Estevão para dizer: no dia em que tu conheceres o Cristo a quem sirvo, servirás a Ele de uma forma ainda mais feroz do que serves hoje a Moisés, só que sob a tutela do amor. E toma, já nas últimas forças que aquele corpo reunia, toma da mão de Abigail e a coloca sobre as mãos de Saulo, e demonstrando uma lucidez de conhecimento do futuro, diz: Abigail ama este homem, porque caberá a ele apresentar o Evangelho de Jesus a todas as gentes. Move-se Estevão. E tocado por aquele momento, sentindo a grande dor da irmã, que no mesmo instante que reencontrava o irmão querido dele, se apartava de forma tão cruel, Saulo diz: entre nós nada mais será possível. Um abismo de dor se abre entre nós. Despeço-me de ti agora, e se afasta, legando àquela jovem um outro golpe terrível ao coração sensível. Perdia também o amado. Meses se passam, em que Saulo luta entre o orgulho e o amor. O desejo de revê-la, de buscar novamente a pequenina estrada de Jope em meio aos roseirais. E ao final, como sempre, um dia ocorrerá, o amor venceu. E Saulo então busca, abriga, açoita mesmo os cavalos, que entram em galope ligeiros, alcançam os arrabaldes daquele local. Ali não encontra, como era comum, Abigail em meio às rosas do jardim, mesmo noite alta, a esperar por ele. Mas ouve dos tios dela que ela, noite a noite, entrando pela madrugada, se punha a esperá-lo. E a exposição ao sereno fizeram com que uma poderosa tuberculose lhe consumisse os pulmões. Abigail lutava entre a vida e a morte. Saulo, tomado pelo remorso, vai até ela. Busca fazer dos últimos dias de Abigail, o ninho mais festivo. Mas durante aqueles meses de afastamento, por ali passara um velhinho, de
nome Ananias, que com ela se pusera a conversar, falando sobre um carpinteiro, filho de carpinteiro, que morrera crucificado entre ladrões. Abigail tornara-se cristã. Isto Saulo não conseguia admitir. Amava profundamente aquela mulher. Morre Abigail. E Saulo resolve então perseguir os cristãos mais uma vez. Consegue a autorização do Sinédrio. Promove uma investigação. Descobre que Ananias demandara a Damasco. E ele vai com uma carta para o templo de Damasco para perseguir os cristãos. Junto com 2 servos do templo, em montarias, demanda o deserto. E quando se aproxima dos portões daquela cidade, eis que o céu se rasga em uma luz diferente, de intensidade inigualável, fazendo com que a montaria de Saulo empine e o arremesse ao chão. No meio das nuvens, em meio à luz, uma figura de majestática beleza se aproxima de Saulo a dizer: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo indaga então, respeitoso: quem és tu, Senhor? E ele diz: eu sou Jesus. Cabe a você anunciar às gentes, àqueles que não fazem parte do judaísmo, mas também ao judaísmo, a boa nova. Senhor, que queres que eu faça? E essa expressão que é utilizada por Saulo diz uma postura que todos os cristãos deveriam ter em relação a Jesus: se colocar disponível. O que queres que eu faça? Sem condições, sem perguntas, sem questionamentos, apenas se colocar disponível. Entra em Damasco e ali lhe será dito o que fazer. A visão se desvanece, a visão mediúnica que Saulo tivera do governador espiritual deste planeta. E Saulo se vê cego. A sua visão física estava obnubilada naquele instante, tateando no deserto. É erguido pelos 2 ajudantes. Um volta na direção de Jerusalém para narrar o que ocorrera. O outro entra com Saulo na cidade, que só faz falar que vira Jesus e que Jesus era o Messias esperado. Aquele homem se assusta. Depois de hospedá-lo em uma estalagem, também foge dali com medo de represálias pelo discurso de Saulo. Saulo passa 3 dias em profunda escuridão. Quando alguém se anuncia querendo falar com ele, o estalajadeiro traz essa pessoa. E quando Saulo pergunta: quem és tu que me procuras? Para o assombro, de forma inusitada, o homem se anuncia dizendo assim: eu sou Ananias. Fui mandado pelo Cristo para te restituir a visão. E impostando as mãos sobre os olhos de Saulo, diz que eles se abram para a nova vida. E a obra descreve que Saulo sente como se escamas se lhe saltassem dos olhos, e a luz se emprenha novamente por eles, permitindo que ele restitua a visão. Era uma impostação fluídica, era uma limitação causada por fluidos do magnetismo do Senhor. Saulo via, e desde o primeiro instante diz: eu quero saber tudo que existe sobre
Ananias disponibiliza para ele o Google. Mas no Google só tinha Levi, mais tarde Mateus. E a primeira impressão daquele homem vulgar é que os outros que privaram da companhia direta de Jesus deveriam escrever também aquilo que sabiam. É Saulo, o grande incentivador dos escritos que compõem o Novo Testamento. É a partir dele que os outros evangelistas surgem, que Atos dos Apóstolos é construído, e da lavra dele próprio as epístolas também fazem parte do patrimônio de lições que o Novo Testamento oferece. Aquele homem depois do Cristo, que infelizmente não podemos ir além, porque o tempo é cruel. E disseram, não ouse passar do horário. Mas é muito a se dizer. Saulo de Tarso, que mais tarde se transformaria também, se batizando em Paulo, em uma homenagem ao procônsul Sérgio Paulo, aquele que fora curado pela ajuda de Gesiel no barco. Saulo o cura em Neapafos durante as suas peregrinações, fundando várias casas do caminho. E em homenagem à mediunidade de inspiração que retornava, porque Saulo ficou durante um tempo relativamente longo sem conseguir falar nada. O orador brilhante que era, teve a voz sufocada e as ideias atrapalhadas, e quando ele tentava falar alguma coisa sobre Jesus, não saía nada que prestasse, ao ponto dele ser afastado das pregações e caberem a estas apenas a Barnabé e a Manaém. Até o dia que em Neapafos, depois de curar, a mediunidade dele de fala surgiu, e nunca se ouviu a partir de então belezas tão grandes tiradas do Evangelho como as saídas da mente lúcida daquele que ficou conhecido depois como arauto do Evangelho. Meus queridos irmãos, conhecer essa história, como todas as outras que falam da vivência do Cristo sobre a terra, é mais do que um dever para o cristão, o espírita. É um prazer que nós temos quando nos deixamos arrebatar por essas lições que são capazes de transformar as nossas vidas. Então deixo aqui o convite querido para que vocês também viajem nessas coisas lindas que o Cristo nos deixou através da peregrinação daqueles que o seguiram, daqueles que conviveram diretamente com Ele, para que com os ensinos de Kardec, iluminados pelos exemplos do Cristo, nós consigamos também vencer a nós mesmos. Um grande abraço fraterno de todos os nossos irmãos do Grupo Espírita Ponto da Alegria, que é a casa que eu tive a felicidade de ajudar a fundar na cidade de Salvador. Fiquem com Deus e muito obrigado.